Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tassitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas que vocês já conhecem e hoje nós vamos falar sobre bicicletas nas garagens. Um assunto super atual, o meio de transporte está se difundindo cada vez mais nas grandes cidades e é sempre um problema para o síndico. Carlos, você quer começar? Com certeza, esse é um tema bem interessante e, como você falou, super atual. Principalmente porque a gente tem aí uma sociedade cada vez mais voltada para a preocupação ambiental, né? A gasolina R$7. A gasolina R$7 também sustentabilidade. É um baita incentivo, sustentabilidade, cuidar da saúde. Enfim. E isso com certeza é um desafio para os síndicos, para os síndicos de prédios novos que são recém-construídos, não é tanto porque a própria construtora já tem aí uma previsão de fazer um bicicletário, né? Pelo menos em São Paulo já existe uma legislação nesse sentido e as nossas queridas advogadas aqui depois vão discorrer um pouco melhor sobre isso. Mas principalmente para os condomínios mais antigos, com 15, 20 anos de construção, ou até maior, muita gente, você vê muita preocupação de pessoas querendo realmente onde se pode colocar um bicicletário. Então, eu vou me ater mais aos condomínios mais antigos e deixo os mais novos, que envolvem já uma legislação precisa com vocês, meninas. É salutar você construir um bicicletário num condomínio? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Nossa, é muito bom. Só que um bicicletário, ele por si só traz uma necessidade. Você tem que ter um espaço físico, né, adequado para poder fazer a guarda dessas bicicletas e principalmente um espaço que permita circulação, né, de entrada e saída de coisa, sem você colocar em risco de passar, por exemplo, do lado de um veículo que vai arranhar o veículo. Enfim, você tem que tomar aí alguns cuidados. Mas dentro do desafio que eu vivenciei, né, nesse tema, foi interessante que foi no condomínio que eu moro, um condomínio clube grande, e como a construção foi aprovada antes da legislação em São Paulo, não existia essa exigência. E nós, dentro do condomínio, eu inclusive conduzi esse projeto na época que eu estava no conselho, e nós conseguimos identificar uma série de... Vocês imaginem, estou falando de uma garagem com 3 pavimentos e que tem 1.800 vagas de garagem. É pequenininha, né? E a gente conseguiu fazer um mapeamento de todos os cantos que a gente conseguia fazer, pelo menos, se tinha um espaço que daria para colocar... Não, 10 era o mínimo. Dava para colocar 10 bicicletas aqui, então a gente colocava. Gente, digo com bastante orgulho, até porque eu fiz isso como conselheiro, mas com auxílio de moradores, né, que a gente montou uma comissão específica para isso. E o resultado foi fantástico. Agora, uma coisa que a gente aprendeu nessa empreitada. Montamos lá um regramento, fomos ver o que mais se usava e tal, e uma coisa que a gente descobriu, é impressionante como as pessoas guardam bicicletas num bicicletário e muitas das vezes se mudam do prédio e esquecem a bicicleta isso lá. É direto. A gente é caso de moto também, só para ilustrar. Ao ponto que a gente, depois de 6 meses, teve que atualizar as regras de uso, aprovamos em assembleia, inclusive, essa mudança, de que caso as bicicletas ficassem abandonadas por mais de 6 meses no prédio, sem identificação de unidade nem nada, começa a juntar sujeira, poeira, você consegue identificar, que o condomínio estava autorizado a retirar do local para dar lugar a outro, até porque você não tem para todo mundo, né? Você tem 600 apartamentos e, ao mesmo tempo, se ficasse mais 6 meses de posse da administração sem que o proprietário viesse buscar, né? Simplesmente seria doado para a instituição de caridade. Ainda vocês colocam um prazo grande, né? 6 meses. Eu mando 3 comunicações, já é o mas suficiente. Às vezes não tem identificação. Por isso que eu acho que é interessante a gente colocar aqui que o portal que você usa para cadastro de morador, usa também para cadastrar bicicleta. Você consegue cadastrar, às vezes, com um lacre. Não, já tem lacres com próprios. número. A gente fez em um condomínio chapinha com o número. Cada bicicleta tem um número e esse número vai no cadastro e você sabe de quem é.
Né? Eu acho que O problema é quando a pessoa leva a organizar. bicicleta que não é dela, né? Aí esse que é o grande problema. E o condomínio ele não tem essa responsabilidade. Normalmente as convenções já trazem essa isenção de responsabilidade Sim. para o condomínio, porque imagine só fazer gestão de bicicletas. É algo muito esquisito, Com né? certeza. Uma coisa só para falar no caso que o Carlos falou, das doações, teve um caso de um condomínio que eu fui síndica, que nós ficou um ano inteiro fazendo comunicação sobre as doações. E aí, quando as doações foram realizadas para funcionários, para filhos de funcionários do condomínio, apareceu um morador que disse que tinha sido doada a bicicletinha dele de infância quando ele tinha 10 aninhos de idade. Né? Eram duas bikes bonitinhas. Não tinha fotografia, não tinha absolutamente nada, e ele já tinha passado do período, que na verdade eram só 3 comunicações, mas passou-se um ano, a gente ainda segurou essas bicicletas por um ano, e ele entrou com uma ação na justiça, uma ação de reparação de danos, dizendo que ele queria as bicicletinhas. A juíza, e ela foi muito precisa na sentença, e depois ainda a sentença se manteve em segunda instância, o tribunal também entendeu que nós estávamos certos. O que eles colocaram? Que primeiro, nós havíamos feito todas as comunicações cabíveis, pertinentes e de forma reiterada com relação às doações das bicicletas que estavam lá ou abandonadas, ou esquecidas, ou atrapalhando realmente a utilização dos ganchos do bicicletário, né, dos espaços do bicicletário para outros moradores. E ela colocou também o seguinte: além do condomínio não ter nenhum tipo de responsabilidade decorrente da própria convenção, não é, que nós não temos como ficar cuidando de bicicletas, o fato da comunicação, ela ainda colocou por mais de 3 vezes, ela nem colocou todas as vezes, colocou por mais de 3 vezes a comunicação efetiva sobre as regras claras do bicicletário, dos ganchos, enfim, que também tinham nas garagens, já era mais do que suficiente. E os interesses coletivos sempre se sobrepõem aos interesses individuais. Então aí ele perdeu também em segunda Por mais instância. que as pessoas sempre acham o contrário, né? Mas aí lembra os achismos, quem acha, porque eu sempre falo, quem acha não sabe de nada, é Gestão do inocente. umbigo. É interessante colocar aqui para vocês o número da lei que a gente tem aqui em São Paulo, até para quem é de outros estados, para dar uma olhada, porque é a 53942 de 2013. Essa lei complementa uma outra lei de 2012, que coloca que 10% das vagas precisam ser reservadas para as bicicletas. E aí eu vou jogar aqui meus colegas na fogueira. Vocês entendem que a partir do momento que existe um bicicletário, esse bicicletário necessita atender a todos os condôminos? Não necessariamente, porque se a gente fosse pensar dessa forma, se a gente colocar, por exemplo, um condomínio com 400 famílias, todos na piscina vão caber? Não. Será que todas as pessoas utilizam bicicletas? Também não. O que eu entendo, e aí eu até acho que é bastante pertinente, é que se num condomínio de 400 famílias eu tiver 400 ganchos, tá de bom tamanho, porque pensa, uma bicicleta para cada unidade privativa. É o mundo ideal, né? É o mundo ideal. Eu consigo isso hoje? Eu consigo em alguns condomínios meus. Consigo claramente. O problema é que Quando você tem espaço físico. Exatamente. Mas veja, hoje tem alguns ganchos apropriados. Hoje, inclusive, tem empresas especializadas em montar bicicletários e fora isso, sugestões para acomodação de bicicletas nas garagens ou em espaços que não tem muita utilização no condomínio. E a gente acaba tendo alguns espaços realmente que não tem muito trânsito, tem espaço para isso. Tem condomínios que eles querem mais de uma bicicleta nos ganchos. Aí me desculpem aqueles que são que pensam muito nos seus próprios direitos umbilicais, mas se a gente conseguir, e eu em alguns condomínios já consegui, uma bicicleta para cada, é uma grande vitória. O problema é que eu tenho uma família que tem 5 bicicletas, moram 3, mas tem 5, e eles querem utilizar os ganchos. Tinha um moço no prédio que a gente mora que ele tinha 12 bicicletas. Então, pensa, 12, ele é um negócio, parece que é um negócio dele. Ele deve trabalhar no Parque Ibirapuera, Parque do Carmo, aluga bicicletas. Ele leva pra local. Né, e usa os ganchos Pior das que não, ele bicicletas. usava, né? Então eu penso assim, olha, se nós tivermos realmente um percentual, porque a gente sabe que não são 100% dos moradores que utilizam os ganchos. Tanto é que os ganchos sobressalentes são utilizados por outros moradores. Até que alguém reclame que quer um gancho e a gente identifica que ele tem mais de uma bicicleta. Tem moradores, inclusive, que nem fazem o cadastro para não deixar claro pro prédio, usa na surdina que ele tá usando mais de um gancho. Então, é humanamente impossível você conseguir manter
um prédio que não veio para isso, e mesmo os condomínios que têm bicicletários, nós não temos, não vem um gancho para cada apartamento. Eu nunca vi nenhum condomínio, nem os novos, um gancho para cada apartamento. Os que a gente consegue ter são as adaptações que o time do operacional do condomínio acaba conseguindo para acomodar essas bicicletas. Eu acho que, assim, a pergunta da Priscila, eu acho que a gente tem que olhar a lei e pensar praticamente isso na prática. É um balizamento, sim. É um balizamento, mas vamos pensar na prática. Vamos supor que o condomínio tenha 400 unidades, conforme a Vanessa colocou no exemplo aqui. E vamos supor que cada unidade tenha uma vaga, ok? Então são 400 vagas. A obrigatoriedade da lei é que existam 40 ganchos. Sim. Isso por conta das vagas, não é por conta das unidades, por conta das vagas. Se tivessem 2 vagas por unidade, seriam 800, e era obrigado a ter 80 ganchos. Sim. Então, se você pensar, são 10 ou 20 ou 5% das unidades. Das vagas. Eu tô falando em relação às unidades agora. Não está vinculado às unidades nem ao número de pessoas que moram no prédio, está vinculado às vagas de carro. Então, talvez o fato gerador não seja o melhor, as vagas de carro, mas eles pegaram um número para se balizar. Então, é interessante também a gente colocar, a gente tem prédios de uma construtora que eles não colocam, tem um condomínio que não existe vagas de carro. A gente está implantando um que não tem. É bicicletário. Né? Mas nesse caso, você falou de um gancho por unidade, eles entregaram 198, o prédio tem 198 unidades e 203 ganchos. Aí, já é uma maravilha para alguns funcionários. Só que sem vaga de garagem. Não tem carro. Então, mas aí já é um conceito que o próprio proprietário, quando comprou, já sabia. Olha, não tenho vaga de garagem, você quer usar, você vai usar bicicleta. Então, olha... Desculpa, só para finalizar, depois eu passo para vocês dois. Então, assim, a lei é um balisamento, não é uma obrigatoriedade, né? Porque, assim, nesse caso, ele não precisava ter nenhuma. Exato. Só que ele colocou lá 200. Eu entendo. Que nem nesse caso, 400 ganchos. Eu tenho mais de 400 ganchos para 400 unidades. Você conseguiu um cenário exatamente. Aí que os moradores falam, não, ainda a gente quer mais. Agora a gente também quer deixar as bicicletas junto com os carros. Que acaba sendo um problema também, porque as pessoas não conseguem nem, às vezes, manobrar o seu carro. Imagine caindo bicicletas nas garagens. Mas isso precisa ficar muito claro no regulamento, que a bicicleta não pode atrapalhar manobras de carro. Exatamente. Nem passagem de pessoas. Não, e assim, acho que é interessante colocar também que você não pode sair furando a parede que está do seu lado para prender a sua bicicleta, porque isso... Não, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Isso causa problema de infiltração, gente. Não pode furar nada. Gente, mas a pessoa tá preocupada em resolver o problema dela. O problema dela é aquele gerenciamento do direito umbilical. Tive um caso tem suporte para deixar as bikes em pé. No chão também. Entendeu? Agora não pode atrapalhar rotas de fuga, não pode atrapalhar pedestres, carrinhos de compras, né? Teve um morador que ele mandou uma mensagem para mim no sábado à noite: minha bicicleta sumiu. Eu estou tentando falar com o zelador não está me atendendo. Aí eu não respondi no sábado à noite, aí no domingo ele foi lá e reiterou a reclamação. Eu falei, olha, o zelador é o único tempo que ele tem para descansar é no domingo, então, por favor, na segunda-feira você entra em contato. Aí ele disse assim, não, porque eu quero, não é, olha, eu gostaria de saber a possibilidade, eu quero fazer a instalação de uma câmera voltada para minha bicicleta na garagem. Aí eu disse, nossa, imaginem só, se todos os mais de 200 unidades, tá, não vou nem falar o número todo certinho, mas mais de 200 unidades, pedirem a mesma coisa. Nós queremos instalação de uma câmera voltada somente para nossa bicicleta. Gente, olha que coisa mais bonitinha. Imagine quantas câmeras a gente não teria voltado para os interesses próprios, né? Lembrando que assim, a gente até consegue manter ganchos próximos às vagas de veículos quando não tem sorteio de vagas de garagem, que já seria o melhor dos mundos. Agora imagine só um prédio também com 400 unidades privativas, que já tem mais de 400 ganchos, os moradores quererem que fique perto do carro. Fique perto quando tem sorteio de vagas a cada 2 anos. Você percebe que eles querem? Esse ponto que você colocou... É que nem a história do depósito. E o síndico é incompetente. Deixa o Carlos falar, pelo amor de Deus. Esse ponto que você colocou das vagas, isso também é uma polêmica bastante recorrente nos condomínios, né?
eu já vou colocar aqui para vocês qual é a minha forma de atuar, até para evitar, até para minimizar eventuais polêmicas, né? Nós sabemos que os prédios novos, eles já têm mais ou menos um regramento para a parte das bicicletas, porque já faz parte aí do projeto da construtora. Mas e os prédios antigos, né, de 20, 30, 40, 50 anos, que de repente querem alguma coisa nesse sentido? Então, é comum a gente encontrar nas convenções ou nos regulamentos internos, as vagas de garagem são somente para estacionamento de veículos, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês, até porque eu entendo que como síndico eu tenho que tentar ajudar o meu condômino da melhor forma, sem prejudicar o vizinho e o direito dos outros. Então, eu em alguns condomínios onde existe essa previsibilidade e não dá para você mudar porque é um número muito grande de unidades, você precisa de 2/3 de convenção, eu coloco o assunto em debate numa assembleia e falo, pessoal, nós podemos fazer aqui uma previsão de que a gente consegue aceitar bicicletas estacionadas dentro do limite da vaga do veículo, desde que não possa ultrapassar em nenhum momento a demarcação da vaga. Atrapalhar. Porque eu acho que com isso ele está usando o espaço mas então eu posso colocar um sofá. Não pode. Não pode. É bicicleta, nós estamos falando de meio de transporte, né? Assim como o carro é um meio de transporte, a moto é um meio de transporte, bicicleta hoje também é um meio de transporte para muitas pessoas. E com isso você consegue teoricamente resolver uma possível polêmica e deixar bem claro, olha, você só não pode deixar a bicicleta encostada na parede porque ali é passagem de pessoas, né? Você não pode deixar a bicicleta... mas aqui não vai atrapalhar ninguém. Não importa, tá fora da sua vaga, então é área comum, você não pode fazer uso dela. Dentro da vaga, veja, sem atrapalhar outros moradores. E o morador, eu entendo inclusive que o morador ele tem que pagar as próprias expensas, o suporte próprio, porque por que muitos condomínios acabam voltando, retroagindo e não trazendo essa questão de colocar as bicicletas junto? Porque quando os carros saem, quando a gente está fazendo lavação das garagens, a gente sabe que a gente lava as garagens com máquinas de alta pressão. Quando quem é que vai pagar pelos prejuízos, por exemplo, de um funcionário lavando com uma VAP de alta pressão as garagens, aquelas bicicletas que não estão tão bem colocadas ou não estão com suportes adequados? Eu fico só pensando nisso. Eu tive um condomínio que me pediram uma consultoria e falaram isso, olha, pelo amor de Deus, agora nós estamos sendo responsabilizados, porque assim, a convenção diz, o condomínio não se responsabilizará pelos danos, salvo nos casos de danos ocasionados pelos funcionários, prepostos, enfim. Várias bicicletas, por exemplo, lavando garagem, as bicicletas caem e machucam. Tem bicicletas que custam 14, 15, 20 mil reais. Primeiro ponto. Quem vai se responsabilizar? Esse povo tá lavando garagem impermeabilizado ou não? Porque hoje a gente não pode mais lavar garagem. Não, as que são porque esse é um problema que a gente enfrenta e é para um outro programa. As que são impermeabilizadas, nesse caso as impermeabilizadas que podem ser feitos, as que podem ser feitos e feito isso. E é até importante você falar isso, não é o tema, mas moradores ainda acham que a gente tem que ficar lavando garagem o tempo inteiro. O racionamento de água, detalhe, não é com água limpa, é água de reuso, né? É sempre importante colocar isso, é água de reuso, né? Não é água de Sabesp de cara, é água tratada. Então, por que muitos condomínios acabam voltando? Fala, puxa, mas peraí, caiu a bicicleta. Puxa, mas a bicicleta estragou aqui, estragou o guidão, quem é que vai pagar por isso? Então, por isso que nós temos que pensar que quando a gente traz comodidades aos moradores, essas comodidades devem ser atendidas desde que os danos que possam vir a ser causados não tragam mais prejuízo ao condomínio. Mas aí e controle, né? O regulamento dos carros, Vanessa. Os carros, a própria... Não só as convenções, a lei fala isso. O condomínio não tem responsabilidade por algum dano, algum furto que ocorra dentro da garagem do prédio. Mas o que pode ser feito? Pode ser avisado, olha, tal dia vai ocorrer a lavação nas garagens, por favor, conta e risco. Retire. A gente faz isso, às vezes não é nem por conta de bicicleta, mas tem gente que não gosta de ir para a garagem quando a garagem está molhada, entendeu? Então, a gente tem o costume de avisar sobre a lavação.
nos prédios que pode ser feito. Mas isso a gente normalmente faz. O que eu falo nesse caso específico que eu trouxe, a própria convenção autorizou, e a própria Assembleia autorizou, e a própria Assembleia depois foi lá e falou, vamos não vai mais dar certo. Porque quantas vezes, eu não sei se aconteceu com vocês, mas uma pessoa falou, a gente tem que ter lugar pra colocar as bicicletas, tem que ter lugar... Eu fiz pra pessoa, qual é... Essa é a chave, gente. Qual é a sua sugestão? Aí a pessoa ficou muda. Não tem. É problema seu isso, não meu. E outra, bicicleta, triciclo, não é bicicleta. A pessoa dá um carrinho monte de de rolimã, não é bicicleta elétrica, motor, não é bicicleta. Carrinho de rolimã, não é bicicleta. Triciclo de criancinha, carrinho de bebê, não é bicicleta. Bicicleta que você mencionou no intervalo. A combustão em lugar confinado. Não pode colocar dentro do bicicletário. Não pode. Nem na garagem. Né? Enfim. Não, na garagem. Na garagem dependendo do tanto. Na garagem, dentro nas da limitações pode, só não pode dentro de lugar confinado. Isso. Mas assim, regras claras, regras bastante claras e regras aprovadas em assembleia. Para quê? Para que o síndico não passe a figura de ditador, como alguns moradores e nem de gostam permissivo, né? Permissivo demais e nem ditador. Pensa, a gente tem que ficar no meio de uma corda bamba para tentar manter o equilíbrio. Eu acho que nada mais justo do que a própria comunidade daquele local definir as regras pro desde que seja legal, né? Sim. Sim. Havendo legalidade. As pessoas querem implantar uma regra que não tem legalidade. E eu de fato não conheço nenhum condomínio que a Assembleia autorize instalação de câmeras somente na vaga de algum morador ou da bicicleta, falta de bom senso. E tem aquela coisa, a partir do momento que você coloca uma câmera virada para a bicicleta do morador, você é o responsável pela segurança daquela bicicleta. É claro. Gente, acabou nosso tempo. Você quer finalizar, Não, cara? Sempre cortando. Vou fazer o quê? O diretor tá aqui brigando comigo. Vamos já. fazer o seguinte, vamos nós andarmos de bicicleta, fazendo propaganda do condomínio informal, né? Faz uma cestinha. É isso aí, gente. Vocês viram que o assunto é polêmico e é bem denso, né? Espero que a gente tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente pelos comentários ou pelas redes sociais do programa, que a gente sabe que esse assunto tem bastante pano aí para falar. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram aqui com a gente até o final, deixa seu like, curta o canal. Nós estamos com o Spotify agora também. É importante vocês darem uma olhada lá, que economiza bastante tempo de quem não consegue assistir. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.